Hoje a aula é sobre biologia e sobre sais minerais. Bem, os sais minerais no corpo humano podem ser encontrados em 3 formas. Na forma mineralizada, como no caso do íon cálcio nos ossos, dissolvido, como o sódio dissolvido no sangue, ou conjugados em moléculas orgânicas, como no caso do ferro, na hemoglobina. Bem, os sais e as suas funções, a gente vai começar pelo ferro. O ferro, ele fica na hemoglobina e ele atua fundamentalmente no transporte de oxigênio na hemoglobina. Ou seja, falta de ferro no sangue faz com que a hemoglobina não transporte gás oxigênio direito. O ferro também está constituído na mioglobina. A mioglobina, igual a hemoglobina, são 2 proteínas, só que uma está associada ao sangue, enquanto a mioglobina está mais associada ao músculo, mas ela também faz esse transporte de oxigênio. O ferro também se encontra na formação do citocromo. O citocromo, ele transporta íons. Diferente da hemoglobina e da mioglobina, ele transporta íons. E ele é encontrado em muitas organelas, mas a principal delas é a mitocôndria. Agora falando sobre sódio, Na, e potássio, K, esses dois vão ser estudados juntos. Por quê? Porque eles atuam em conjunto em algumas funções. Por exemplo, o sódio e o potássio atuam no equilíbrio hídrico da célula. O sódio e o potássio também atuam na propagação do impulso nervoso nos neurônios. Além disso, eles também atuam separadamente em funções importantes. O sódio, ele atua no controle da pressão arterial. Já ouviu falar? Cuidado com sal, não come muito sal, senão você vai ter pressão alta. Então, o sódio ele é associado ao controle da pressão arterial. O potássio, ele controla a abertura e o fechamento dos estômatos. O que é um estômato? O estômato, ele é uma parte da planta. Ele é uma parte da planta que abre e fecha. E ela precisa abrir e fechar para captar os gases do ambiente que ela vai precisar. Então o potássio ele atua nessa abertura e fechamento dos estômatos. Depois do sódio e do potássio, o próximo sal mineral é o cálcio. O cálcio ele atua na constituição de ossos e dentes no nosso corpo. O cálcio está presente nos nossos ossos e nos nossos dentes. O cálcio ele também atua na coagulação sanguínea, mas tem um adendo. Na coagulação sanguínea, para evitar que o corpo tenha uma hemorragia, um sangramento excessivo, também tem a participação da vitamina K no processo de coagulação sanguínea. Então, tanto a vitamina K quanto o cálcio atuam nessa coagulação sanguínea. Depois, a gente vai ter a contração muscular. Nossa contração do nosso músculo tem participação do cálcio. Depois do cálcio, a gente vai ter o fósforo, representado pela sigla P. E o fósforo ele se apresenta na forma de fosfato no nosso corpo humano. Bem, o fósforo ele está presente no DNA e no RNA. O RNA e o DNA são os nossos ácidos nucleicos. O fósforo também está no ATP, que é o trifosfato de adenosina. O ATP ele é a energia da célula. Quando a célula precisa de energia, ela recorre ao ATP. O fósforo também é apresentado na forma de fosfolipídio e ele é uma parte da constituição da membrana plasmática. Ou seja, o fosfolipídio, que é um lipídio, é uma gordura, ele se apresenta também na membrana plasmática. E o fósforo também constitui os nossos ossos e os nossos dentes. Depois do fósforo, a gente vai ter o iodo. O iodo ele atua na composição dos hormônios tireoidianos T3, triodotironina, e T4, tiroxina. Esses hormônios tireoidianos eles atuam especialmente no aumento do metabolismo, ou seja, quanto mais hormônio T3 e T4 uma pessoa tem no corpo, maior vai ser o metabolismo dela. Ela vai perder gordura mais fácil, ela vai ficar ofegante mais facilmente. Então, o T3 e o T4 eles atuam no aumento do nosso metabolismo. Uma pessoa com muito T3 e com muito T4 tem um metabolismo muito acelerado. Agora, uma pessoa com carência de T3 e de T4, ela vai ter um metabolismo baixo. Ou seja, ela vai ganhar gordura mais facilmente, vai ficar cansada, mesmo sem fazer um esforço físico relevante. Então,
o T3 e o T4 atuam nesse aumento do metabolismo. O iodo também está relacionado a um problema de saúde chamado bócio endêmico, que é esse problema bem aqui. O bócio endêmico ele acontece pela carência de iodo na alimentação. Hoje em dia no Brasil é obrigatório ter iodo na composição do sal de cozinha. Então é mais difícil hoje em dia que apareça alguém com bócio endêmico. Mas ainda existem quadros dessa doença em postos de saúde, em localizações mais ribeirinhas, interiores. Mas hoje em dia é obrigatório que o sal de cozinha tenha iodo na composição, justamente para evitar esse problema de saúde. Depois do iodo, a gente vai ter o nosso nitrogênio. O nitrogênio ele se apresenta no DNA e no RNA, assim como o fósforo ele está na composição desses ácidos nucleicos. O nitrogênio também está presente nos aminoácidos. Aminoácidos eles são proteínas. Os aminoácidos eles são proteínas e o nitrogênio está presente nos aminoácidos. Depois do nitrogênio, a gente vai ter o cloro, que é representado pela sigla Cl. A principal função do cloro no nosso corpo é o ácido clorídrico no nosso estômago, o HCl. E ele é principalmente atuante na digestão dos alimentos, ou seja, aquele ácido que está no estômago que digere os nossos alimentos. Depois do cloro, a gente vai ter o magnésio. Ele é importante para a constituição da clorofila. A clorofila ela é como se fosse um pigmento na planta. Esse pigmento ele atua na fotossíntese. Então a clorofila ela está diretamente relacionada na fotossíntese da planta. O magnésio também atua no funcionamento dos nervos e dos nossos músculos, né? Então assim como o cálcio, o magnésio também atua no funcionamento dos nervos e músculos. Depois do magnésio, a gente vai ter o flúor. O flúor ele é representado pela sigla F maiúsculo. E ele atua no fortalecimento dos nossos ossos e dos nossos dentes. A gente vai estudar em estação de tratamento de água e de esgoto que a água ela passa por um processo que é a fluorificação, que é a adição de flúor na água, que é para justamente fortalecer a nossa carga dentária, evitar problemas de saúde na população, porque tem gente que não cuida direito do dente. E aí a gente vai fazer o quê? Vai fazer com que o dente da população que não tem, às vezes, condição de cuidar do dente apodreça? Não, eles adicionam flúor na água para meio que controlar esses danos associados à carga dentária. E por último, a gente tem o zinco, que é representado por Z, N, e selênio, que é representado por Se. E esses dois são os nossos antioxidantes. Então é basicamente isso que a gente precisa saber sobre sais minerais, que geralmente caem nas provas de vestibular. E é isso.